Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu fiz uma apresentação, né, no PowerPoint e eu tô aqui para explicar ela, tá? Tem a ver com a apostila que vocês vão receber ou já receberam e pra gente aí continuar os estudos em casas, né, gente? E a gente não ficar atrasado nesse ano, tá? Então, essa apresentação é sobre porcentagem e fração, que tem a ver com os números racionais. Então, primeiro, né, o que é porcentagem? Tem uma definição que eu coloquei aqui na apostila não, na apresentação, e eu vou explicar para vocês com outras palavras. Então, porcentagem é uma medida de razão com base em 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores. Um é a parte e o outro é o inteiro, a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir o número por 100. Gente, em outras palavras, porcentagem é quando eu divido um valor por 100 e represento parte, pego uma parte desse resultado, tá bom? Fração em porcentagem. Toda porcentagem pode ser representada por uma fração. Basta colocar o denominador 100 em seu valor, caso seja um número natural. Exemplos: 5%. 5%, gente, é o 5 e o 100 embaixo. 13%, 13, coloco o 100 embaixo. 99%, 99 e 100 embaixo. 72%, 72 e o 100 embaixo. Todas essas frações, elas não estão na forma irredutível, né? Tem, por exemplo, 5% eu posso reduzir, 72% também, mas aqui é só para a gente explicar como que eu transformo uma fração, uma porcentagem numa fração. Porcentagem em números decimais. Como toda porcentagem pode ser representada por uma fração e toda fração também pode ser representada por um número decimal, então toda porcentagem pode ser representada por um número decimal. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, 12%, o 12 e o 100 embaixo. Se eu dividir 12%, vai dar 0,12, né? 32%, 32 e o 100 embaixo. 32 dividido por 100, 0,32. 3%, 3 e o 100 embaixo, 0,03. E assim vai, tá, gente? Agora, eu coloquei alguns exemplos de como eu posso transformar, por exemplo, o número que está em porcentagem a um número decimal. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 35%. Aí, eu vou transformar numa fração, 35 e o 100 embaixo. Vou reduzir essa fração, vou dividir o 35 e o 100 por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 100 dividido por 5 dá 20. 7 vinteavos, e para me transformar num decimal é só dividir o 7 por 20, tá? Aqui eu expliquei como que divide, tá? Se vocês não forem usar calculadora, mas, né, gente, em casa a gente sabe, não tem nenhum problema de usar calculadora, tá? Mas é importante que vocês saibam como que eu posso fazer essa divisão. Ó, 7 dividido por 20 não dá, então eu coloquei um zero, e quando eu coloco um zero, eu ponho zero e uma vírgula no resultado. 70 por 20 dá 3, né? 3 vezes 20 dá 60, para chegar no 70 sobrou 10. Eu coloco mais um zero para continuar a divisão. 100 dividido por 20 deu 5, 0,35. 75%. Transformei 75 por 100, dá para me dividir o 75 e o 100 por 25. 75 por 25 dá 3 e 100 por 25 dá 4. Não repare na minha letra, tá, gente? Aí deu 3 quartos, transformei no decimal, 3 dividido por 4 deu 0,75, tá? 3 dividido por 4 não tem como, então aumentei para 30, 0 e 1 vírgula no resultado. 30 por 4 dá 7, pois 7 vezes 4 é 28. 28 para chegar no 30 sobrou 2.
Aumentei esse 2 para 20 para continuar a divisão. E 20 dividido por 4 é 5, tá? Aí deu 0,75. E o 50%, né, gente? 50% na fração é assim. Simplifiquei, deu 1/2, né? Porque o 50 e o 100 dá para dividir por 50. E 1 dividido por 2 é 0,5. Vou voltar aqui, ó, tá? Agora, peraí, acho que eu voltei demais, desculpa. Agora eu quero, eu estou, tá certo? 35%, peraí, acho que... Peraí, gente. Tá. Pronto. Agora dos decimais a porcentagem, ó. Transformar 0,25 numa porcentagem. Para me transformar o 0,25 numa porcentagem, primeiro eu tenho que transformar numa fração, que é o 25, ó, que é o número que vem depois da vírgula. Traço de fração, coloco 1, são 2 números, 2 zeros. 25 e 100 dá para simplificar, tá, gente? Por 25. Ó, já que já tá na forma de porcentagem, é só colocar 25%, o símbolo de porcento. E aqui eu simplifiquei, tá? 1/4. 0,4. Aí eu divido, né? Eu transformo primeiro o 0,4 numa fração, que é o 4 décimos. 4 em cima e 10 embaixo. Por que 4 em cima? Porque é o número que tem depois da vírgula. Por que 10 embaixo? Ó, 1, como tem uma casa depois da vírgula, 1 zero. O 4 décimos não tá numa forma de porcentagem. Então, para me transformar numa porcentagem, gente, eu vou ver aqui, ó, o 10. Por qual número eu posso multiplicar o 10 que vira 100? Por 10, ó. 10 vezes 10, 100. 4 vezes 10, 40, ó. Que deu 40%, que é igual a 2/5, que é a simplificação de 2 décimos, tá? E o 0,32, ó. 32 em cima e 100 embaixo, ó. Porque 100, ó, coloco 1, são 2 números depois da vírgula, 2 zeros. Já tá na porcentagem, só reduzir aqui, ó. Dividir o 32 e o 100 por 4, deu 8,25, tá? Calculando porcentagem de determinados valores. Aí, gente, eu tô explicando aqui como a gente pode calcular porcentagem utilizando a fração, certo? Ó. Peraí, que às vezes disfarça. Aqui, ó, 40% de 70. Aí, eu vou transformar esse 40% numa fração, que é 40 por 100. Vou multiplicar por 70, ó. 40 vezes 70 deu 2.800, certo? E eu vou dividir esse 2.800 por 100, que vai dar 28. Então, 40% de 70 é igual a 28. 35% de 32. Multipliquei o 35 por 32, que deu 1.120, né? E depois dividi por 100, que deu 11,20, ó. Ou seja, eu multipliquei o 32 por 35%, tá? Isso é uma multiplicação de fração por um número inteiro. E 50% de 95, 50% de qualquer valor é a metade dele, tá, gente? Então, eu transformei, mas aqui a gente tá trabalhando esse método, então vamos fazer, ó. Eu transformei 50% numa fração, multipliquei 50 por 95, deu 4.750, e dividi por 100, que deu 47,50, tá bom? Bom, agora os exercícios da apostila. Os exercícios da apostila eu vou explicar diretamente nela. Por quê? Porque fica mais fácil. Primeiro, né, gente? Eu tô dando essa aula
gravando essa aula para as turmas do Olival Costa e para as turmas do Inadimé. As turmas do Olival Costa, a apostila realmente é essa, eu falo a questão das páginas. Do Inadimé, as páginas são diferentes, os números, tá, gente? Mas a apostila é igual, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira atividade, tá assim. Atividade 1, estudando representações figural e fracionária. 1. Represente por meio de uma fração a parte colorida das figuras. Gente, isso aqui é muito fácil, né? Vocês viram isso aí na quinta, sexta série, sexto ano, perdão. Que é o quê? Ver quantas partes que a figura foi dividida. Esse número de partes é o denominador, que é o número de baixo da fração. E as partes pintadas é o numerador, que é a parte de cima, tá bom? A 2, represente a fração correspondente nas figuras. 1/4, você vai pegar essa figura, dividir por 4 partes iguais e pintar uma parte só, tá? 2/3, 4/6, 2/3 é a mesma coisa, só que as figuras mudam, ó. Aqui é círculo, aqui é retângulo, ó. Aqui é um quadrado com vários quadrículos, né? E é isso. Atividade 2, números racionais, comparando representações fracionárias e decimal. 1. Transforme as frações em números decimais. Para isso, utilize a calculadora para realizar os cálculos. Né? O livro já está pedindo para vocês usar a calculadora, né? Super fácil. Representação fracionária, coloca o número daqui em cima e o que você está dividindo embaixo. Escreva por extenso a fração, transforme em número decimal, dividido o número de cima pelo de baixo, escreva por extenso o decimal. Eu vou mandar para vocês, eu já mandei pro pessoal do Olival, vou mandar pro Inal uma apresentação que eu fiz, explicando como que vocês podem escrever esses números por extenso, tanto na fração quanto no decimal, tá? E eu sei que do pessoal do Olival, gente, eu pedi para fazer já esses exercícios, tá? Mas aí eu já tô explicando aí quem não fez, quem tava esperando receber a apostila, quiser dar uma olhadinha, tirar uma dúvida, depois eu vou fazer um vídeo da correção. Aqui, gente, complete o quadro a seguir, sabendo que em cada linha as frações são equivalentes. Gente, super fácil, tá? Só você escrever frações equivalentes respeitando o padrão. Tá vendo aqui, por exemplo, ó, 1/2, 2/4, 3/6. Então, eu tô aumentando o numerador em 1 e o denominador é o dobro do numerador, né? E aí, vocês vão completando os próximos. 1/3, 2/6, 3/9, ó. Aqui o denominador é o triplo, né? Do numerador. Então, 4/12 e assim vai. 1/4, 2/8, 3/12. E aí, vocês vão completar com frações equivalentes e fazer um registro do que você observou, tá bom? Porcentagem, que tem a ver com o que a gente trabalhou hoje, né, na apresentação. Complete as frases. 50% de 180 é igual a. Você vai calcular essas porcentagens e colocar o resultado aqui, tá? De acordo com o exemplo que eu coloquei para vocês na apresentação. Escreva as frações correspondentes. Super fácil, né? Só colocar a fração de cada porcentagem. Represente os números racionais na forma decimal, racionais na forma decimal na forma percentual. Então, vocês vão transformar esse percentual, esse decimal, em uma porcentagem. Então, transforma primeiro em fração e depois em porcentagem. Represente os números racionais na forma fracionária, na forma percentual. Então, vocês vão transformar essas frações em porcentagem, que é o exemplo que eu já coloquei para vocês na apresentação, tá? Vamos voltar aqui na apresentação. Aqui, gente, tem uma atividade extra que eu coloquei para vocês. São 2 exercícios, tá? O primeiro, que é o que vocês talvez tenham mais dúvida, o segundo tá bem parecido com o da apostila. O primeiro, vocês completar a tabela de acordo
né, com o que está pedindo. Então, aqui eu quero só porcentagem, aqui só fração, aqui só decimal. Peraí aqui. Pronto, ó, o exemplo eu já coloquei aqui para vocês. Coloquei um exemplo aqui de uma tabela que eu fiz, ó. Eu completei porcentagem 38%. Aí, eu vou colocar essa porcentagem em fração, que é o 38 e o 100 embaixo, em decimal, que é 0,38, que eu dividi 38 por 100, que deu 0,38, ó, tá aqui. Na segunda linha, eu coloquei a fração. Então, eu transformei essa fração, que é o 2/5, numa porcentagem. Eu observei aqui, ó, o 5 para virar 100, eu multiplico por 20. Então, eu vou multiplicar o 2 por 20 também, 40%, ó. E o decimal, se eu dividir 2 por 5, 40 por 100, vai dar 0,4, tá? Aqui na linha 3, eu coloquei o decimal, que é o 0,2. Aí, eu transformei aqui, tá? Numa fração, 2 décimos. Essa fração tem o denominador 10, eu transformei no denominador 100 multiplicando por 10, certo? Aí ficou 20%, tá bom? E aqui eu coloco 20% e aqui eu coloco a fração. Eu coloquei na forma simplificada mesmo, tá? Bom, gente, estou disponível para vocês, qualquer dúvida, lá no aplicativo ou no Facebook, que eu vou mandar pro pessoal do INA, tá explicando as datas de entrega, tudo bonitinho. Tamo aí pro que der e vier. Um beijo e até mais.